Muito bem, pessoal. Vamos começar então a correção dessa prova, do segundo período do nono ano, Matemática 1. De acordo com seus conhecimentos sobre equações do segundo grau, julgue os itens a seguir. 0x² mais 5x mais 2016 igual a zero é um exemplo de equação do segundo grau. Sabemos que para uma equação ser do segundo grau, é necessário que o termo que tem o grau 2 tenha coeficiente diferente de zero. Não é o que acontece aí. Observe que o coeficiente que multiplica o x² é zero, então esta equação é do primeiro grau, o que torna então esta equação errada. Perfeito? Ela não é do segundo grau. Muito bem, vamos para o segundo item. Para que a equação 2m mais 4x² mais 2m menos 2x mais m igual a zero seja uma equação de segundo grau, na variável x é necessário que o m seja diferente de 1. Observe que 2m mais 4 deve ser diferente de zero, então 2m deve ser diferente de menos 4, m diferente de menos 2. Então, o fato de ser m diferente de 1 não é, certo, a condição para que esta equação seja do segundo grau. Item está errado. A equação x² mais 5x igual a 5x menos 2016 é um exemplo de equação do segundo grau completa. Observe que esse 5x será cancelado, não é? Então, esta equação é uma equação incompleta, o que faz do item 3 ser um item errado. A condição de existência de uma equação ax² mais bx mais c igual a zero do segundo grau é que o b seja diferente de zero. Não. É que o a seja diferente de zero, então esta condição de existência está errada. Esta foi a primeira questão. Um quadrado possui raiz de 2 mais raiz de 3 centímetros como medida de seu lado. Então, a área desse quadrado vale. Sabemos que para calcular a área de um quadrado, basta pegarmos o lado e elevarmos ao quadrado. Então, teremos o quadrado de raiz de 2 mais raiz de 3, que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é um produto notável. Então, observe que teremos 2 mais 2 raiz de 6 mais 3. Então, teremos 5 mais 2 raiz de 6, a alternativa C. Perfeito? Vamos para o próximo. Ao resolver a expressão 1 sobre raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 18 menos 1 sobre raiz de 8, obtemos como resposta, Então, temos que calcular. E ele dá uma dica. Lembre-se de racionalizar os denominadores para facilitar os cálculos. Vamos, então, fazer o que foi solicitado. Primeiro passo, eu vou simplificar o denominador. Observe que 18 é a mesma coisa que 9 vezes 2. Então, a raiz de 9 é 3 e a raiz de 2 continua dentro do radical. Temos, então, que a minha nova expressão será 1 sobre raiz de 2 mais 1 sobre 3 raiz de 2 menos 1 sobre 2 raiz de 2. Neste momento, vamos multiplicar cada fração por raiz de 2 sobre raiz de 2 para que possamos racionalizá-las. Então, teremos 1 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2, mais 1 sobre 3 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2, menos 1 sobre 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Racionalizando agora, multiplicando os numeradores e denominadores, encontraremos raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 6 menos raiz de 2 sobre 4. Observe que isso é uma soma de frações. Temos que calcular o MMC e o MMC nessa é 12. Se é 12, terei 12 dividido por 2, 6, 12 dividido por 6, 2 e 12 dividido por 4, 3. 6 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 dará 8 raiz de 2, menos 3 raiz de 2 dará 5 raiz de 2 sobre 12, que é a alternativa D. Perfeito? Vamos para a próxima. Calcule o valor de w na equação w menos 3x² menos w mais 4x mais 6 igual a zero para que 2 seja uma das raízes. Se 2 será uma das raízes, basta que nós peguemos este 2 e substituamos no lugar do x. Então, teremos
w menos 3x² menos w mais 4x mais 6, e substituindo o x por 2, teremos então w menos 3 vezes o quadrado de 2, menos w mais 4 vezes 2 mais 6. Nesse momento, calculamos então o quadrado de 2, que sabemos que é 4. E agora vamos usar aquela propriedade chamada chuveirinho, que na verdade é a propriedade distributiva. Fazendo a distribuição, o 4 multiplicará o w e o 4 multiplicará o menos 3, o 2 multiplicará o 4 e o 2 multiplicará o w. Perfeito? Então teremos 4w menos 12 menos, abre parênteses, 2w mais 8 mais 6 igual a 0. Para tirar o parênteses, eu tenho que observar o sinal de menos na frente dele, então eu terei 4w menos 12 menos 2w menos 8 mais 6. Fazendo os cálculos, encontraremos 2w menos 14 igual a 0, 2w igual a 14, w igual a 14 sobre 2, que o resultado será então 7. Se do quadrado da idade de Jobert subtraímos o triplo da idade dele, obteremos 15 vezes a idade de Jobertina, sua irmã gêmea. Determine a idade de Jobert. Muito bem, se ele disse que o quadrado da idade de Jobert, então é x² menos o triplo de x, será igual a 15x. Sabemos que os irmãos gêmeos possuem a mesma idade. Observe que passarei o 15x para o lado esquerdo, então eu terei x² menos 18x igual a 0. Esta é uma equação incompleta, onde c é igual a 0. Eu vou então fatorar, colocando o fator comum em evidência, que nesse caso é o x. Então ficará x vezes x menos 18 igual a 0. Sabemos então que x1 é 0 e x2 igual a 18. Neste caso, a idade conveniente é 18 anos. Perfeito? Resolva em R a equação 3k menos 4 vezes 3k mais 1 igual a 14 menos 9k. Vamos fazer então a propriedade distributiva. 3k multiplicando 3k e 1 e menos 4 multiplicando 3k e 1. Teremos 9k² mais 3k menos 12k menos 4 igual a 14 menos 9k. Simplificando, teremos 9k² menos 18. Dividindo tudo isso por 9, teremos k² menos 2 igual a 0. E aí sabemos que é uma equação incompleta, onde o b é igual a 0. Então a gente vai fazer uma diferença de quadrados, k menos raiz de 2 vezes k mais raiz de 2, dando como resposta k1 igual a raiz de 2 e k2 igual a menos raiz de 2. Por volta do ano 1800 a.C., os babilônios já resolviam equações do segundo grau com auxílio do método de completar quadrados. Resolva a equação x² menos 10x mais 24 igual a 0 pelo método de completar quadrado. Primeiro passo, a gente vai calcular, então, o delta. Sabemos que o a vale 1, o b menos 10 e o c 24. O delta, então, será o quadrado de menos 10 menos 4 vezes 1 vezes 24. Observe que este 24 deveria ser 25, porque se o 24 fosse 25, o delta seria 0. Então eu vou acrescentar 1 em cada lado da equação, de tal maneira que agora a minha equação seja um trinômio do quadrado perfeito. Fatorando, eu vou tirar a raiz do primeiro, a raiz do terceiro, sinal do meio e elevar ao quadrado. Terei o quadrado de x menos 5 igual a 1. Passo esse quadrado para o outro lado, fazendo a raiz quadrada de 1. Sabemos então que x menos 5 é igual a mais ou menos a raiz de 1. Então x é igual a 5 mais ou menos 1, temos duas respostas. x1 igual a 4, que seria 5 menos 1, e x2 igual a 6, que seria 5 mais 1.